Em cada onda que toca a areia, em cada brisa que acaricia o mar, há uma história a ser contada. Conhecer as nossas raízes é valorizar o passado, é honrar nossas memórias, a cultura, as pessoas, os eventos e as histórias que moldaram o nosso presente e nossa identidade. Este é Balneário Arroio do Silva, um lugar que se orgulha das suas origens. Pouca gente sabe, mas pelo nosso litoral já passou até o imperador Dom Pedro I. Tudo isso por conta da criação da primeira rota dos tropeiros no Brasil em 1727, que trouxe consigo novas dinâmicas para a região. No ano de 1728, teve início a abertura do Caminho dos Conventos, que seria um marco no desenvolvimento do comércio de animais e do próprio tropeirismo entre o sul e o sudeste. Atravessando o Planalto catarinense, a grande rota passava por Curitiba e, por outras conexões, chegava nas famosas feiras de gado de Sorocaba, em São Paulo. A formação do Arroio do Silva começou no século XVIII. Em uma pequena casa no campo, às margens de um arroio que corria para o mar, morava a família Silva, uma das primeiras a fixar residência na localidade, que passou a ser denominada Arroio do Silva. Consta que uma família no grande município de Santo Antônio tinha uma família de músicos. E esses músicos passaram a receber a alforria até antes da Lei Áurea. Ele teria vindo para cá e se estabelecido não aonde já tinha alguma população que era ali do Canivete para cá. Ele veio para um local aonde não tinha população. E eles eram muito bons músicos. Quando tinha uma festa em Araranguá, pagavam eles para ir lá tocar as recepções. Ele morava num arroio e que eles diziam que era o Arroio do Seu Silva. Então passamos a ser o Arroio do Silva. E os pessoal vinham para a praia, sabe, vamos morar no Silva, vamos lá no Silva, no Arroio do Silva. Aqui não existia nada, só existia combro de areia e junco. No tempo do colchãozinho de palha de milho, que tu te deitava e quando acordava estava só na tábua, porque ele corria para o lado. A gente aqui na época era muito dificultoso. Aquele tempo de não ter a luz, não ter água encanada, nós não tínhamos nada. Nós não tinha nada, nem um anzol, nem uma tarrafa. Passando muito trabalho, né? Criava uma vaquinha, criava um leitinho. A luz era uma luz de querosene. Botava querosene ali, tinha aquele pavio, acendia. Tudo isso aí era vertente, isso aí nesse arroio. A gente fazia uma caixinha de madeira assim, ó, mas um buraquinho capaz que ele vertia aquela água natural. A mãe tinha um pote grandão, a água era geladinha, pote de barro. Tinha uma gamela para lavar os pés, a mãe lavava nós ali naquelas gamelas. Na década de 1930, a boa localização e a abundância de peixes atraíram mais famílias e visitantes, principalmente durante o verão. Nesta época, existiam pouco mais de 100 pessoas morando por aqui. A construção de hotéis e a chegada da infraestrutura acelerou o progresso e transformou Arroio do Silva em um importante bairro de Araranguá. Aí foi crescendo, a estrada veio a estrada, veio a luz, né? E depois veio a estrada, aí o pessoal veio e começaram a vender terreno. Aí nós pegávamos uma peneira dessas, tinha um arroio, até hoje tem um arroio, mas era saudável, não tinha esgoto, não tinha nada, tinha muita piava. E pegava bastante tainhotinha, era nosso divertimento fim de semana, no domingo. E só quem comprava era os Madeira, uma firma de peixe em Criciúma. Aí tinha que vender esse cara, nós ficávamos na beira desse arroio, limpando o peixe.
dava rastro de cardosa, de ficar 3, 4 dias despescando dentro d'água. Botava no rádio para a turma de Araranguá do Pau-Pega, que é uma vila muito pobre. Eu vim buscar, porque tinha muito e não tinha comprador. Quem trouxe a primeira luz elétrica para o Arroio do Silva foi Severo Scaim. Meu pai abriu em 1952, meu pai comprou do falecido Fúvio, né, aqui no meio do arroio. Meu pai comprou uma sorveteira, uma geladeira, um motor e um dínamo. Um motor de 10 HP e um dínamo. O pessoal vinha com aqueles carros Ford velho, acampavam na beira-mar, faziam lonas, eles traziam as coisas para eles, ficavam ali o dia. Final de semana, as praias, sempre aparecia o pessoal mais perto que tinha mais condições, vinham. E dali foi desenvolvendo, aos poucos foi desenvolvendo. O morador só tinha aqui na beira da praia, que é onde está o Hotel do Scaim ali tinha uma vilazinha ali. Nós tínhamos ali uns 30, 40 pessoas que moravam ali. Se nós pegar 60 anos atrás, isso aqui dá a dizer que era uma solidão. A pesca sempre fez parte da cultura local, ajudou a moldar a história e a identidade de Arroio do Silva. Aqui, cada amanhecer no mar é uma nova oportunidade para honrar a tradição da pesca e celebrar o orgulho de ser pescador. Quando não tinha que ir para o colégio, tinha que ajudar o nosso pai a pescar. Meu pai não tinha como vender o peixe, tu não tinha um freezer para armazenar. Aí depois de muitos anos que meu pai conseguiu comprar uma carrocinha com cavalo, que daí ele saía para vender o peixinho de carroça em Araranguá. Pegava, empatava os anzóis, comprava um centro de anzol com 50 anzol, 100 anzol, tu fazia um espinhel, tudo amarradinho e tu ia pescar. Tu ia lá, fincava um calão, tempo da arrancadeira, que botavam a corda para depois arrancar o calão, e tu pegava e escava e ia soltando, pegava muito, tu só ia escando e soltando, a papaterra já ia ferrando, que era demais o peixe. A rede era feita com corticeira do mato. Madeira. Meu pai cortava com a faca aquilo ali, pegava um ferro, furava aquilo ali e fazia rede. Era tudo artesanal. Tarrafa de tucum, que hoje não existe mais. Era muito peixe, era muito peixe. Aí foi indo, quando foi modernizando e com o arroz foi vindo mais gente, a gente pescava e ia vender. Primeiro caminhão que eu vi era do Sescaim. Até hoje, com 72 anos, vivo pescando. Hoje é que eu pesco, rapaz. E pego, né? Já contando com considerável número de moradores, alguns comerciantes e hotéis, em 20 de setembro de 1988, Arroio do Silva foi transformado em distrito pelo então prefeito de Araranguá, Manuel Mota. Começou a desenvolver cada vez mais. Eu senti que havia necessidade de emancipar. Aí tinha muita gente contra aqui, né? Paulo Pedroso Vitor foi uma das bandeiras que trabalhou para a emancipação. Eu comecei já o movimento da emancipação quando eu me elegi vereador. Meu objetivo seria um dia tornar o Arroio do Silva um município. Daí eu fiz o movimento, conseguia fazer com que a Câmara de Araranguá tornasse Arroio do Silva distrito, e nós tivemos que partir para Florianópolis, lá onde o nosso projeto de emancipação estava na mão de Elis Salvato. O grupo era muito animado, o grupo tinha um objetivo. As reuniões eram feitas aqui no hotel, a gente servia um cafezinho ali e tal, e as coisas foram andando animadamente, e a gente tinha muito apoio. Logo em seguida, a gente nos bastidores conversa com os amigos, vamos emancipar o arroio, vamos emancipar. No momento, a gente achou que não deveria existir eleição porque era um município pequeno, não tinha nada, né? Com que tivesse um consenso. Não houve, não aconteceu. Fomos para a eleição, me lançaram candidato. Me elegi com 113 votos a primeira vez. Aí, na época de escolher os presidentes da Câmara, eu fui o presidente da Câmara por consenso, nos outros 8 acabaram votando em mim. Houve o plebiscito,
precisa ter vida própria, porque o Araranguá não tem condições de manter hoje o arroio está crescendo, está desenvolvendo e vai desenvolver muito mais. Em 29 de dezembro de 1995, a maioria dos deputados estaduais aprovou a Lei 10.055, que tornou Balneário Arroio do Silva oficialmente um município de Santa Catarina. A lei foi sancionada pelo então governador Paulo Afonso Evangelista Vieira. Este marco histórico foi um reconhecimento da identidade e do esforço coletivo de seus moradores. E no dia da aprovação do plenário, foi aprovado os municípios maiores e ficou os menores. É uma coisa que me arrepia até agora. Sobrou 14 municípios que a IDELI pediu vista. Teve alguns municípios na época que acabaram sendo barrados pelas comissões, né? Aí quando tu tinha um prefeito que abonava, não, pode ser, tu tinha um deputado que ia lá e defendia, aí a coisa tornou-se mais fácil, né? Eu me apoderei da corrida do caminhão mostrando 80, 100 mil pessoas que colocavam ali no Arroio do Silva e eu conseguia convencer para tirar. O único município que tiramos era 14, ficou 13. Os 13 até hoje não foi emancipado. Foi o único que eu tirei debaixo do braço dela e emancipamos o Arroio do Silva. Então daí foi com dificuldade, tal, foi votado, isso, aquele outro, deu certo e tal. E daí tinha o dia da cartada final que o governador tinha que aprovar. E no dia 29 do último dia de mandato dele, ele sancionou a lei. Em janeiro de 1996, José Hélio Borges, o Juca Pescador, foi eleito o primeiro prefeito do município recém-criado. Uma gestão marcada por desafios, dificuldades, mas também pela coragem. Como o seu Juca ganhou a eleição, ele me convidou então para mim participar já da administração municipal como assessora de imprensa, porque ele queria continuar divulgando as obras. Até porque o município estava nascendo administrativamente, então a gente tinha que divulgar tudo que estava começando no Arroio do Silva. Então era tipo quase que uma família, todo mundo se ajudando, todo mundo torcendo que desse certo, sabe? O prefeito Paulo Pedroso Vitor, mais conhecido como Paulinho, assumiu a prefeitura de Balneário Arroio do Silva pela primeira vez em 2001. O vice era Silvio Rogério Caldas. E em 2005, assumiu seu segundo mandato. Desta vez, o vice-prefeito foi José de Oliveira Paim, o Zé Paim. Naquele tempo tinha pouca arrecadação, se eu não me engano, 250 mil de arrecadação para todo o trabalho, os funcionários. E ainda fizemos um trabalho, nós não tinha um caminhão, nós não tinha colégio, nós não tinha. O carro do prefeito que eu andava era um Fuca, um Fuquinha que nem sequer tinha a direção hidráulica. Então é difícil, foi difícil mesmo. Em 2009, Evandro Scaini é eleito para o primeiro de 3 mandatos à frente do Executivo de Balneário Arroio do Silva. A administração municipal 2009-2012 tinha como vice-prefeito Mário Mota. Então o que a gente percebeu? Que estava crescendo muito a população e faltava estrutura pública, colégio, creche, posto de saúde, estradas. Então fomos melhorando a estrutura física do município para atender melhor a demanda do morador. Em janeiro de 2017, Juscelino Guimarães, o mineiro da farmácia, é eleito prefeito para governar o município até 2020. O vice era Carlos Scarsanella. Em janeiro de 2021, Evandro Scaini volta à prefeitura eleito com mais de 61% dos votos válidos. É o atual prefeito de Balneário Arroio do Silva até dezembro de 2024. O vice-prefeito é Carlos Scarsanella. Então, e o Arroio do Silva vai crescer muito ainda. Muitas coisas boas irão acontecer, que é aquilo que o município precisa. Balneário Arroio do Silva sempre foi a praia favorita de centenas de turistas. O município se orgulha da fama de balneário dos grandes eventos e faz jus ao nome.
realiza anualmente a Arrancada de Caminhões, festa que reúne caminhoneiros e apaixonados por velocidade do país inteiro, atraindo milhares de visitantes e centenas de competidores. O evento, que começou modesto, hoje é o único do gênero no mundo. Foi muita gozação, aquela arrancada de caminhão em areia. E nós, eu e o Verdieri, vamos aguentar, não vamos deixar. E começamos a trabalhar e a convidar os caminhoneiros e no dia começou a ferver de gente. Nossa Senhora, essa coisa mais linda. Foi um negócio lindo, acho que tem umas 30 mil pessoas. E já preparamos, se organizamos para o próximo ano. Não teve revista nacional que não saiu a nossa corrida. E aí já colocamos umas 60, 70 mil pessoas. É uma emoção grande. Eu corri muito tempo, eu corri muitas corridas, muita emoção, mas muita emoção. Então a Arrancada de Caminhões, hoje ela é o nosso principal evento e durante muitos anos nós mantivemos esse título, né, de única cidade no mundo a realizar uma arrancada à beira da praia. Balneário Arroio do Silva, a cidade da Arrancada de Caminhões. Então ela tem uma representatividade muito grande durante toda a sua história e permanece até hoje na sua 32ª edição realizada em 2024. Arroio do Silva também celebra a sua tradicional festa do peixe, enaltecendo a coragem e a dedicação dos pescadores, cuja conexão com o mar sustenta vidas e perpetua tradições. A gastronomia continua sendo o principal atrativo, tendo como prato principal o peixe e variações de receitas açorianas que conquistam pelo sabor único e irresistível. Então a festa veio para unir e, além disso, rendeu uma verba para a igreja. Era a época da safra da tainha, baixa temporada, o pessoal não procurava a praia, não tinha esse costume, né, de procurar a praia, e tinha abundância de peixe. A prefeitura incorporou ao calendário do município e tomou a organização do evento. Isso aqui foi o que me deu a minha vida, o meu sustento. Se eu sair da beira-mar hoje e deixar de pescar, deixar de fazer a minha rede, não sei o que será de mim. Eu não sei fazer outra coisa. Agradeço a Deus todo dia, pelo que eu aprendi com meu pai, com a minha família. O município sempre teve vocação para o turismo. Moradores recordam com saudade dos verões que marcaram a sua história. Quando criança, muito pequeno, eu tenho boas memórias, porque são tempos bons, foram tempos muito bons, né? Chegava no verão, a gente morava em Araranguá, ali na Capitão Pedro Fernandes, a gente reunia as roupas, reunia a TV, botava no carro e vinha pra cá. Só memória boa, né, cara? Só coisa boa, né? Aqueles verões maravilhosos, como tem ainda hoje aqui no Arroio. Época do Paulista, né? Fui crescendo, fui acompanhando o Paulista, as festas no Paulista já adolescente, já maiorzinho. Mas sempre essa nostalgia boa, né? De se lembrar do passado, das coisas boas do passado. Pegando o siri de noite na lua cheia com a minha mãe, sempre aquela nostalgia, aquela coisa boa. O balneário Arroio do Silva é apaixonante. Uma cidade que encanta, acolhe quem chega e que faz parte da memória dos turistas e moradores. Em 2005, a gente resolveu então fazer o jornal aqui da cidade, né? Que na época era Gazeta do Arroio, o nome do jornal. E depois que começou, a gente não conseguiu mais parar. 828 edições. Essa aqui foi a primeira edição do jornal, olha só. Balneário Arroio do Silva agora tem um jornal local. Então aqui a gente colocou a foto aérea, uma foto do arroio da época, né? E eu sei que eu estou fazendo a história do arroio. Então eu fico realmente emocionada e lisonjeada de estar fazendo parte da história do Balneário Arroio do Silva, tanto com minha colaboração como assessora de comunicação na época, né, a primeira, e com esse jornal papel aqui, jornal também impresso, que também está contando a história do Arroio do Silva. Balneário Arroio do Silva foi a cidade que eu escolhi para formar minha família, para criar meu filho. Então eu tenho muito amor por essa terra, porque a gente tem um bem muito precioso, a gente tem pessoas muito boas,
é um público muito acolhedor, né? Que para mim, eu não morei em outro lugar que não seja Balneário Arroio do Silva. Sou um arroio-silvense de coração, de alma. Eu amo o Arroio do Silva. Eu tenho um amor muito grande pela natureza e pela fotografia. Eu amo fotografar, eu amo a natureza e eu gosto de mostrar a natureza com os meus olhos. Tá? Eu digo sempre, não adianta as pessoas terem o melhor equipamento possível, não adianta as pessoas terem o melhor celular possível, mas quem manda é quem está atrás da lente. Em cada nascer do sol e em cada pôr do sol, a história de Balneário Arroio do Silva continua a ser escrita. Que possamos sempre valorizar as histórias que nos trouxeram até aqui e nos orgulhar das nossas origens.